aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, todos: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente toda a nossa vida. É costume no dia da Epifania, a igreja do mundo inteiro proclama a data da Páscoa e as demais solenidades durante o ano. Esse ano temos a alegria de termos o anúncio aí no folheto, então acompanhemos. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, dia 12 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal,
A Santa Igreja toma presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. Cinzas, início da Quaresma, dia 26 de fevereiro. Ascensão do Senhor, 24 de maio. Pentecostes, 31 de maio. Primeiro domingo do Advento, 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, nós continuamos neste tempo chamado tempo do Natal, ou ciclo do Natal, que não é apenas uma celebração, se estende pela história humana. Aquilo que nós celebramos na Gruta de Belém, no calendário, na noite de 24 para 25, a igreja nos dá a oitava de Natal. O que é isso? Do dia do Natal, uma semana para frente, celebra-se todos os dias como se fosse um dia só. Porque as festas importantes, elas se estendem pelo calendário litúrgico. E é bom que, se lá fora não fizermos, aqui podemos e devemos desejar às pessoas um Feliz Natal nesta oitava de Natal. Que parece-me que passou o dia 25, já passou o Natal. Aí junto com o Natal passa o Panetone, passa Jesus, Ano Novo, Vida Velha, até o próximo Natal. Na espiritualidade não é assim que a coisa funciona. O Natal do Senhor, ele acontece no coração daquele que crê. Porque o Natal externo, ele é muito fácil de preparar. O problema e a questão maior é o Natal dentro de nós. Para sairmos da superficialidade da fé e irmos para águas mais profundas. Quando vocês passarem aqui no centro, quem é de Divinópolis, lá do Santuário Santo Antônio, visitem o santuário, a Capela do Santíssimo, e veja a arte que os freis fizeram atrás do sacrário, que é uma teologia, é um ensinamento bíblico, mas as pessoas, como não sabem, algumas acham que é só quadrinhos de cores diferentes. O dia que você entrar lá, você verá que é uma parede toda cheia de pequenos ladrilhos. Em cima são ladrilhos azuis clarinhos, depois fica um azul mais forte, um azul anil e um azul bem escuro. E isso significa o quê? As camadas da fé. A gente que vive na superfície da fé. E quando eu falo na superfície da fé, não é aquele que não tem fé. O que não tem fé, nem no mar está. É aquele que tem fé, mas é uma fé superficial. É uma fé que o mínimo também não existe. Claro que o padre, pelo menos eu tento fazer isso, meus colegas não sei, a gente tenta não ver certas coisas durante a missa, porque pelo nível que estão algumas assembleias por aí, se o padre for ficar chamando atenção toda hora, pessoal mascando chiclete, pessoal conversando, casal de namorados sem noção, trocando carícias, o padre não tem sossego de celebrar a missa. O que é que eu tenho feito como padre? Eu tenho me desligado desse pessoal que está na superfície da fé. Eu tenho me concentrado em celebrar a melhor missa que eu sou capaz de celebrar, honrando o meu Senhor. Porque se for para parar o tempo todo, para a gente ficar chamando a atenção daqueles que estão na superfície, quem já está na profundidade não celebra uma missa bem celebrada. Você está incomodado com tanta coisa estranha que anda acontecendo. É por isso que nós não podemos estar nesses azulejos azuis clarinhos. Isso é o primeiro amor. Isso é aquele namorico de escola, aquela paixão, aquele adolescente que apaixona hoje, desapaixona amanhã. Nós devemos ir para águas profundas. É aquele azul mais escuro. E o Senhor quer que estejamos aí com Ele.
Tanto é que ele vai dizer a Pedro, quando a pesca não acontece: avança-te para águas mais profundas. É na profundidade da água que o milagre acontece. E por que hoje nós não vemos tantos milagres na vida de tantas pessoas? Porque o milagre não acontece na superfície. O milagre não acontece na água rasa. Então é preciso aprofundar para nos encontrarmos com aquele que na manjedoura se fez filho, continuando cordeiro, aquele que se fez cordeiro, continuando filho. Foi a reflexão que nós fizemos aqui, se não me engano, na primeira sexta-feira. Sexta agora, que João Batista, ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Aí o evangelho desenrola, no final João Batista vai dizer, realmente ele é o Filho de Deus. São conceitos para o judeu antagônicos. Não cabe num ser só a filiação divina, o ser igual a Deus, o Filho eterno, com o Cordeiro que será imolado. É por isso que na liturgia nós celebramos um Cristo que é ofertante e oferta ao mesmo tempo. Ele é sacerdote e vítima ao mesmo tempo. O Cordeiro é o Filho e o Filho se faz Cordeiro. E onde que eu encontro esta realidade? Na gruta de Belém. Os reis magos quiseram saber. No meio de tantas luzes, eles viram uma estrela que apontava para a casa do pão. Belém, do hebraico, Ben-Ru, é casa do pão. No português nosso, é padaria. Então, a cidade de Belém significa uma grande padaria. E Jesus não podia ter nascido em outro lugar. Porque no capítulo 6 de João, o evangelho teológico, ele vai dizer que ele é um pão. Eu sou o pão da vida. E onde que o pão da vida nasceu? Na padaria. Por isso que ele nasceu em Belém, casa do pão. Não nasceu num palácio, para que não fosse ofuscada a glória da simplicidade. E reis vieram para adorá-lo. Entraram no reinado de Herodes, que o rei geralmente está no castelo. Herodes não sabia da notícia, quer dizer, a coisa continua mais ou menos a mesma coisa. Onde há muito, onde há tanto, o Cristo fica de fora. Celebram-se grandes festas e muitos nem sabem por que estão festejando. Eu não vou contar onde nem quando, não. Hoje está pouco menos, graças a Deus. Mas há pouco tempo exigia muito penetra de festa. A pessoa via uma festa, ela entrava para comer e para beber de graça. Hoje o pessoal está um pouco mais civilizado, né? Clube tem segurança, mas nas casas assim, nós somos mais seletos. A gente conhece as pessoas. E muitos que eram tais dos penetras, quando eu era criança, tinha demais. Tinha que pôr o pessoal na porta da casa, querer saber quem é. De vez em quando entravam uns para comer e para beber. Depois que festejaram, comeram e beberam, alguém perguntava assim, essa festa é de quê? Quer dizer, eles não sabem, eles estavam lá por causa do castelo, e não por causa do presente, não, estava por causa do presente, não por causa da presença. Quer dizer, o Natal para muitos, como Herodes, é assim. Você preocupa nas coisas e nem fica sabendo onde o menino nasceu. Os reis continuam e encontram o menino. O evangelho que nós estamos lendo este ano é o ano litúrgico C, é o evangelho de Mateus. Mateus, ele bebeu em duas fontes. Ele bebeu muito na fonte de Marcos. Quando Lucas estava escrevendo dele, ele bebeu na fonte de Lucas, só que ele terminou primeiro. Então o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, terminou mais ou menos no ano 67. O evangelho de Lucas com Atos, a década de 70, 82. Depois veio Mateus, até pouco antes de 85. E o último foi João, ali fechando 90 e pouco da era cristã. Mas Mateus, ele conversava muito para entender os últimos acontecimentos. E não é um detalhe quando ele coloca no evangelho que eles encontraram o menino com Maria, sua mãe. Poderia ter narrado o fato objetivo. Qual é o fato objetivo? Encontraram o menino. O menino é que é digno de adoração. O menino é que é o Filho de Deus. O menino é que é o Salvador, o Redentor, o Cristo Senhor. Por que Mateus coloca com Maria, sua mãe? Para lembrar que este filho tem mãe.
e para lembrar que foi através da mãe que nos veio o filho, e esta mãe é uma profecia: a virgem conceberá. Então eles encontram todo o cenário de família: José, o menino com Maria, não o menino sem a mãe, o menino com Maria, sua mãe, e eles o adoram. Entenderam que eu falei da superficialidade? Padre, como que eu sei se a minha fé é uma fé superficial, uma fé intermediária ou uma fé profunda? Não sou eu que vou te falar isso, é você com Deus que vai descobrir isso, mas eu posso dar um toque: é a adoração. Aquele que adora a Deus, que adora a Jesus com a própria vida, e que se torna um templo eficaz do Espírito, esse tem uma fé profunda, uma adoração. Se você não tem uma vida de adoração, é uma vida mais ou menos, quase que não reza, não lê a palavra de Deus, não tem uma vida de gratidão ao Senhor, não conhece o que o Cristo nos deixou, não celebra com a comunidade, quanto menos isso está na sua vida, mais superficial a fé. Quanto mais você tem uma vida de oração, você conhece a Jesus, você lê pelo menos o evangelho do dia, a perícope do dia, participa de momentos de cuidar do seu espírito, você está se aprofundando. É interessante que eu não vou fazer esse teste com vocês, que na missa não se faz isso, mas você pode fazer na sua casa, uma divisão do seu dia em 3 quadrantes. Tira as 8 horas para dormir e divide as que sobrarem, 16. Nessas 16 horas, quanto tempo você está cuidando do seu corpo? Quanto tempo você está cuidando do seu psique, das suas emoções? E quanto tempo você está cuidando do seu espiritual? A gente nota que essa balança com 3 bandejas, a mais leve geralmente é a área espiritual. Se cuida muito do externo, se cuida muito da área do trabalho, do estudo, dos relacionamentos, mas quanto ao assunto é Deus, a bandeja não é alimentada diariamente. E as bandejas, quando estão em desalinho, acontece o quê? Uma falta de harmonia. Quando as bandejas não estão alinhadas, você está muito bem numa área, mas você sente que dentro de você as coisas não estão completas, e uma área não substitui a outra, porque nós vamos ver no Evangelho para os domingos à frente, só dando uma pincelada, que eu não vou pregar isso agora, quando Maria encontra com Jesus no templo, e José, e Jesus lhes é obediente, volta com eles, a Bíblia diz que Jesus crescia integralmente. A Bíblia não trabalha com essa palavra integralmente. Como que eles lidam? Com o ser tridimensional. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Olha para cá, estatura é corpo, é tamanho, é músculo, é saúde, é ser um homem. Sabedoria, inteligência, psique, consciente intelectual, consciente emocional, emoções, capacidade de raciocínio, resolução de problemas, capacidade de se relacionar com o outro. Graça, espiritualidade, o sopro, ruá, Deus. Se o importante, isso aqui eu provo na Bíblia, fosse você crescer só na espiritualidade, a Bíblia tinha trazido assim: Jesus lhes era obediente e crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Eles não tinham colocado as outras dimensões. Por que eles colocam a dimensão do sarx, que é o corpo, e a dimensão da sabedoria, que é o psique para o grego da época, e a dimensão do espírito, que são 3 dimensões, são 3 bandejas. Se você não equilibra a sua vida nessas 3, e uma está devasada, mais cedo ou mais tarde você se sente vazio, incompleto, nada, não morre na praia, conquista a ilha, mas não tem graça. Não sei se você já teve isso na sua vida. Você tem um sonho muito grande, luta, você conquista. Depois você, é que eu vou fazer o que com isso? É igual cachorro latindo atrás de carro, né? Você passa com o carro, sai aquela cachorrada. Au, au, au. Um dia que acontecer isso, para o carro. O que o cachorro faz? Ou ele senta, ou ele abaixa a orelha e volta. Tem gente que está vivendo igual um cachorro atrás do carro. Está latindo e correndo atrás de sonho. O dia que conquista, para que isso? Porque há um desequilíbrio. E eu equilibro essas bandejas quando eu tenho uma vida imersa
naquele que nasceu na manjedoura. A adoração me equilibra, porque a adoração me faz cuidar do corpo como templo do Espírito Santo e não como objeto de prazer. O Espírito Santo me faz ter uma mente aberta àquilo que me constrói como pessoa, como ser humano, para que nós sejamos destaque na sociedade, nas áreas que trabalhamos. E principalmente, nos dá uma âncora no Espírito, como fala São Paulo: eu sei em quem eu depositei a minha fé. Então a primeira atitude que nós aprendemos na missa de hoje é esta atitude de adoração. Leia, quem lê Bíblia aí está entendendo mais do que eu estou dizendo. Quando Jesus encontra com a samaritana, ele vai conversando com a samaritana e ele pede para ela: me dá água. Claro, ele não queria água, né? Ele queria a mulher, quer dizer, o coração da mulher. Mas ele pede para depois receber: me dá água. E a mulher atrevida ainda: como você vai ter água? Você não tem nem balde aí, ó. Se tivesse balde eu dirá: minha filha, eu quero que eu estou vendo o balde da sua mão aí. Ah, mas você sabe de quem é esse poço? De quem que é? Jesus já sabia, está puxando assunto. Jacó. Você é maior do que Jacó, nosso pai? Ó, vocês adoram quem não conhecem. Nós adoramos quem conhecemos. Ah, você então é maior? Olha, filho, vai chegar o dia em que as pessoas não vão adorar nem aqui nem lá. As pessoas vão adorar em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Vou te contar uma. Você está vindo tirar água aqui. Você vai voltar com essa água, vai tomar esta água e vai descer de novo. Aquele que tomar a água que eu der, porque eu tenho essa água, nunca mais terá sede. Aí a mulher pediu o que ele pede no início: Senhor, dai-me desta água, para que eu não precise vir aqui para tirar essa água do poço. E Jesus responde para ela: eu sou a água viva. E aquele que de mim se alimenta se tornará uma fonte de água viva. Vai chamar o teu marido. Ah, ficou triste. Ele falou assim: sempre que você ficou triste, você não tem marido, né? Já teve 5. E o que você tem hoje não é o teu marido. Quanto que é 5 mais 1? 6. 6 homens a mulher já teve. 6 mais Jesus? 7. O milagre aconteceu. O número 7 é milagre. A mulher volta para Samaria falando: olha, eu encontrei o Messias. Esta volta da mulher para Samaria, chegou uma mulher e saiu outra mulher. Como que termina o evangelho de hoje? Os reis magos voltaram por... Não é um caminho de terra. Mateus não está preocupado que caminho eles passaram. É um caminho interior. Eles voltaram diferentes. Eles voltaram adoradores. Tem uma pintura muito bonita em Roma, que mostra não só os reis magos ajoelhados, isso a gente vê em tudo quanto é figura, mas eles tiram a coroa. E o tirar a coroa é reconhecer a realeza do outro. Esses 3 reis magos simbolizam cada um de nós. Cada um na sua história, no seu estado de vida, com a sua parcela de santidade, com a sua parcela de pecado, com o sonho de ir mais além. Mas os 3 adoram o menino e lhe oferecem presentes. Presentes nada habituais a um neném. Para neném a gente leva a chupetinha, não é assim? Um pagãozinho. Hoje em dia, fralda descartável. Na minha época não tinha fralda descartável ainda não. Aquelas fraldas cheias de jeito de bichinho, não era assim? Aí a casa que tinha neném, você sabia, você passava no quintal, estava aqui tanto de varal, aquelas 50 fraldas, e o menino lá dentro trabalhando, e a mãe, não é? Então hoje tem presentes próprios. Hora que os reis chegam, o que é que os pais pensam? O que será que um rei dará para o neném? Eles esperaram tudo, menos o que receberam. O primeiro lhe oferece ouro. O segundo lhe oferece incenso. O terceiro lhe oferece mirra. Tem gente que só sabe o que é o ouro, né? Rapaz, do ouro eu sei, os outros 2 eu dou mais cru, mas vamos lá. O ouro não é pelo valor do ouro, porque hoje o ouro é bem mais valioso que na época, que tinha bem mais do que hoje. Mas o ouro significa realeza. Para todo rei você dá ouro. O que o rei mago está dizendo que Jesus é? Rei. E Pilatos vai perguntar para ele 33 anos depois: tu és rei? E Jesus não nega, ele vai dizer: sim, eu sou rei.
e para isso vem ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Aí Pilatos pergunta a frase que ficou famosa no mundo, né? Qui est veritas? Que é a verdade? Aí Pilatos sai. Quando Pilatos volta, Jesus já está flagelado, ele pega Jesus, leva no pretório e apresenta Jesus amarrado, com a coroa de espinhos, com o manto vermelho. E ele diz o quê? Ecce homo. Eis o... A resposta é essa. Qui est veritas? Ecce homo. Quem é a verdade? Eis o homem. Jesus é rei. Então ele já recebeu o ouro no dia do seu nascimento. Jesus recebe também o incenso. Muitos ainda, a maioria de vocês já sabe. Se alguém não sabe, quando o padre incensa, aquele instrumento que a gente fica fazendo, chama turíbulo. O acólito traz a naveta que tem incenso. E no turíbulo tem brasa. O incenso é usado na igreja porque desde a antiguidade o incenso simboliza a divindade. Tudo aquilo que é santo se oferecia incenso. Então o rei mago, quando oferece para Jesus o incenso, ele está dizendo que Jesus é Deus. Incenso se queima para a divindade. Por isso que a gente incensa o altar, que simboliza o Cristo eucarístico, incensa a palavra, que é a boca de Deus para nós, incensa o Santíssimo Sacramento, que é presença real. Depois o acólito incensa o padre, que é o presidente da Assembleia. Aí depois do padre ele vem aqui na frente, incensa a Assembleia, onde 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria, não é? Se incensa as imagens sacras, porque nos passam como os vitrais uma história de salvação. Então aquilo que é santo tem incenso. Então o incenso simboliza que Jesus é Deus. E o terceiro presente, eles deram para ele um vidrinho de mirra. Mirra é uma essência cheirosa de uma árvore, tipo um mel mais grosso, né? E a mirra simboliza o quê? Depois eles destilam, ela fica tipo um perfume, né? Mas isso é a mirra destilada. É que passa no corpo, hoje não mais, hoje é um perfume, mas na época de Jesus, quando alguém morria, passava, além dos outros unguentos, mirra no corpo da pessoa. Então a mirra simboliza a paixão, a humanidade de Cristo. Então os 3 presentes não são presentes para o neném, são presentes teológicos, são presentes que nos ensinam. Jesus é rei, Jesus é Deus e Jesus veio para nos salvar. Ele é verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, menos... isso aí o pessoal esquece, né? Um dia eu ouvi uma entrevista aí de um desqualificado na televisão falando lá, porque Jesus é igual a nós, pô. Ele é igual a nós. O problema é alguém conserta a frase do cara lá. Quando o cara lê Bíblia, fazer teologia, é igual a nós, menos no pecado. Aí, padre, por que ele não tem pecado? Porque ele é um novo Adão. Porque quando Adão peca, a humanidade estava condenada. Alguém tinha que nos salvar. Então tinha que ser um homem. Mas todo homem era pecador. Então tinha que ser Deus. Mas Deus não podia salvar o homem, porque quem pecou foi o homem. O homem não podia se salvar porque era pecador. Qual é o mistério do Natal? O Emanuel, Deus conosco. É por isso que Raniero Cantalamessa, grande pregador italiano, ele vai dizer que Jesus morre nem no céu e nem na terra. É por isso que ele morre suspenso na cruz, entre o céu e a terra, porque ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E a esse neném, que é o Emanuel, a adoração. Entregar não apenas ouro, incenso e mirra, mas entregar a nossa vida. Pegue no folhetinho de vocês, pega um folhetinho para mim. Deixa eu ver se é o Oremos da Coleta. Tem uma oração tão bonita. Está na página 3, lá em cima. Na segunda coluna, lá em cima. É o Oremos depois do ofertório. Ó Deus, olhar, encontrou aí? Então vamos lá comigo. Olha que oração fabulosa. Quem escreveu? Santo Tomás de Aquino. Escreveu depois que ele escreveu o Tedel, tão sublime. Olha o que a igreja está dizendo ao Pai sobre Jesus. Vamos ler juntos.
Ó Deus, mas ou seja, ouro, incenso e mirra se tornou um símbolo de Cristo, um dom, um presente, uma oferta. A igreja agora não oferece para Jesus mais ouro, incenso e mirra e nem para o Pai, mas oferece o próprio ofertante, que é Jesus Cristo. Só para citar, a primeira leitura vai dizer sobre a luz. Profecia de Isaías: levanta-te, acende as luzes. Aqui está Jerusalém, eu podia falar Divinópolis, né? Que não é Divinópolis o nome da sua cidade. Levanta-te, acende as luzes, Divinópolis, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Isso é epifania. Epifania vem de epifanos, é manifestação. Quer dizer, Jesus não nasceu para ficar escondido na gruta, nasceu para ser manifesto. Eis que a terra está envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Padre, o mundo está um pecado só. Ninguém interessa isso. Ninguém está interessado nisso. Eu estou interessado. E você, como que está? Não, padre, as famílias estão perdidas. Larga dos outros. Como que está a tua família? Não, padre, o povo hoje está que peca, viu? O povo não me interessa. Você, como que está? Aqui está dizendo, a terra está envolvida em trevas, nuvens escuras cobrem os povos. Deixa isso para lá, vamos nós que cremos. Mas sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua vida, apareceu o Senhor, e sua glória já se manifestou a ti. A salvação é pessoal, a fé é pessoal, a adoração a Cristo é pessoal. É por isso que a gente tem que prestar atenção. Não vamos gastar tempo, nem energia, nem munição com quem não tem fé. Vamos gastar tempo para aumentar a nossa fé. Se você for à missa algum dia e você ouvir o pessoal falando em plural, ou o padre não está sabendo, ou o povo está fora. É sempre no singular. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso? Cremos nada. Você crê para o outro? Creio. Renuncia ao diabo, ao mal, renuncie. Eu tenho fé, você tem fé, ela tem fé, nós temos, não tem plural de fé, a fé é única, quer dizer, é sempre no singular, a não ser quando é presença celebrante. Bonito isso. O Senhor esteja convosco. Ele está comigo. Não, meu filho, com você não, ele está conosco. Por que ele está só com você? Você é o bambambam aqui da missa, não está com ninguém, só está com você. Não, ele está conosco, né? Corações ao alto. Porque a assembleia é celebrante. Mas meu coração não tem Deus, nessa hora está. Se você está numa missa, celebrando e crê, seu coração sobe para Deus. Demos graças ao Senhor, que é o nosso único Deus. É nosso. O dever não é seu, ele é nosso. Outra hora bonita da missa. Pela Santa Igreja, pelos aniversariantes, pelos doentes, rezemos ao Senhor. Senhor, a prece é nossa. A escutar a prece do padre, a escutar a prece do leitor, a escutar a minha. Não, meu filho, aqui é nossa. Quando Jesus ia rezar, como que Jesus rezava? Meu Pai, é dele, meu Pai. Jesus ensina-nos a rezar. Quando orardes, dizei, Pai, aí é nosso, porque a dignidade é diferente. Ele é filho consubstancial ao Pai, ele tem a substância de Deus. Nós não somos deuses, nós somos filhos de Deus pelo batismo no Cristo Senhor. A segunda leitura, com ela finalizo, leitura maravilhosa de São Paulo aos Efésios. Pegue aí o versículo 5. O mistério de Natal, o mistério do Natal do Senhor. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas.
Isso aí, gente, é só lembrança. Nós estamos aqui lembrando que os reis magos... Não, lembrando não. Nós estamos celebrando. Qual a diferença entre lembrança e celebração? Lembrança é temporal, é tempo cronológico. Celebração é atualização, é tempo kairótico. Então a liturgia da igreja não lembra, a liturgia da igreja celebra, ela atualiza no aqui e no agora os acontecimentos da fé. E onde está isso? Na leitura de Paulo aos Efésios. Este mistério, que é o Deus que nos salva, Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos santos, apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à promessa em Cristo, por meio do Evangelho, do grego euangelion, é boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus. Finalizo, meus caros, com 3 caminhos que nós podemos voltar para casa depois da missa. Para não falar que o padre pega pesado, não vou dar um caminho não, vou dar 3. Aí você escolhe. Rapaz, só 3, meu filho. Tem gente que não dá nenhum, vou dar 3. 3 caminhos. Primeiro caminho é o caminho de Herodes. Herodes se sente mal com a notícia que nasceu um rei. Por que Herodes se sente mal? Porque ele é rei. Se está vindo um outro rei, ele vai perder a coroa. Tem gente que é um pouco avesso a Cristo, porque o Cristo não concorda, através da sua palavra, com o modo que a pessoa vive. Então a pessoa não quer receber este Cristo que vai me pedir mudança de vida. Esse é o Herodes, ele tem ódio, ele não quer receber. Nós temos um outro caminho, é o caminho da indiferença. Não tem ódio, mas não é alguém de fé. São os sábios, os mestres que moravam no palácio de Herodes. Herodes perguntou para eles: o que diz a profecia? Eles tinham na ponta da língua. Tem uma profecia que diz: e tu, Belém, não és a menor cidade de Judá, pois de ti sairá um Salvador. A minha pergunta é: eles sabiam de cor? Sabiam. Eles falaram? Falaram. Mas eles foram adorar Jesus? Esses são os indiferentes. Não têm ódio de Cristo, mas não são adoradores. Jesus não fede, não cheira. Eles não falam mal de Jesus, mas também não seguem, não praticam a sua palavra. Este é o segundo caminho, o caminho da indiferença. O primeiro caminho é o caminho do desprazer, do ódio, da rivalidade. O segundo caminho é o caminho da indiferença. E nós temos o terceiro caminho, que é o caminho dos reis magos. É o caminho da adoração. E aqui para nós, meus caros, não há outro caminho não, viu? Se você vai numa missa, se você participa de uma celebração, se você ouve uma palavra dessa, e se você volta para sua casa pelo mesmo caminho, eu estou falando de caminhos interiores, é porque não houve uma adoração verdadeira. Sempre que nós encontramos com Cristo, ou a gente sai pior ou sai melhor. Igual, ninguém sai. Leia a palavra toda. Você não vai ver ninguém que encontrou com Cristo e foi igual. Uns melhoraram, outros pioraram. Aquele jovem rico saiu triste, não conseguiu vender, né, as coisas que ele tinha. Os mestres da lei e fariseus saíram corrido. Raça de raposa. Quem ensinou vocês a fugir? Raça de víbora venenosa. Hipócritas. Saíram bem pior, com raiva. Zaqueu saiu melhor. Mateus saiu melhor. Madalena saiu melhor, não é? Quer dizer, Jesus, ele é uma pedra. Se ele vai ser de tropeço ou de edificação, depende da profundidade que está a nossa adoração. O Natal é um pouco disso, meus caros. É você, na sua vida pessoal. Aqui eu faço o que posso, mas é pouquinho tempo que você passa comigo. Por semana, a gente passa 1h e pouco juntos, 1h30. Olha quantas horas você passa fora da igreja. É aí que você tem que aprofundar na espiritualidade. É aí que você tem que criar raízes. Procurar o Cristo dentro de você. Com uma vida de oração, praticando a sua palavra, sendo uma pessoa boa, fazendo caridade, ajudando as pessoas. Não troque trombeta, não ponha outdoor, não distribua panfleto.
O que faz a sua mão direita não saiba a esquerda e vice-versa. Então a caridade feita só para Deus, ela tem valor, porque a recompensa virá do Senhor. Esse é o convite que a igreja faz a todos nós. Vamos a Belém. Vamos encontrar o menino com Maria, sua mãe, ajoelhar, adorar e oferecer. Não apenas presente, mas oferecer a nossa presença. Para quem ama, o presente maior é a presença. E todo presente se torna lembrança. Vou repetir, que não é minha não, eu li hoje, decorei para falar para vocês. Estava à tarde estudando, decorei. Vou repetir. O melhor presente é a presença. Porque depois da presença, todo presente vira lembrança. Quando a pessoa não está, você lembra dela pelo presente. Mas nada se compara a uma presença que te ama.